Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é alimentação e sustentabilidade. Vamos entender melhor esse tema? O objetivo da nossa aula é propor iniciativas individuais e coletivas para a solução dos problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Qual é o conceito de sustentabilidade? Uma palavra que ouvimos tanto na mídia, nas escolas, lemos tanto em livros. O que significa ser sustentável? A sustentabilidade está relacionada com o desenvolvimento sustentável, ou seja, como pode acontecer o desenvolvimento nas cidades, o desenvolvimento humano, sem que haja prejuízo para gerações futuras, sem que haja o prejuízo de recursos naturais. Então aqui nós temos um desenvolvimento que faz com que haja a proteção dos recursos. Ou seja, eu tenho um desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Eu consigo fazer uma busca para o equilíbrio entre o suprimento tanto das necessidades humanas como a preservação de recursos naturais. É necessário que se desenvolva a tecnologia, que se desenvolva a agricultura. Como eu posso fazer isso de uma forma sustentável? Pensando nas gerações futuras, não comprometendo a geração futura a partir do desenvolvimento que é atual. Quando nós falamos em alimentação mundial, nós entendemos que é uma grande necessidade de produção. Cada vez mais a população aumenta e é necessário que o recurso seja provido, que os alimentos sejam produzidos. Esses alimentos podem ser produzidos de uma forma convencional, mas também podem ser feitos a partir de uma forma orgânica. No Brasil, a grande produção agrícola é feita de forma convencional devido a algumas dificuldades enfrentadas em outros processos. Mas é possível fazer em pequena escala ou com algumas culturas favoráveis o cultivo orgânico. O que é o cultivo orgânico? O cultivo orgânico ele é feito de maneira especial. Aqui nós temos um cultivo livre de defensivos agrícolas artificiais, como agrotóxicos. Nós temos uma produção no solo totalmente trabalhado e adubado de forma orgânica. Não possui hormônios de crescimento, ou seja, não há nenhum indicador de aceleração de crescimento de uma planta. E também nós temos um grande objetivo a partir desse cultivo, que é a proteção ambiental. Então, é comum que ao longo do tempo o Brasil vai se especializando mais no cultivo orgânico, associado ao cultivo convencional, que ainda é necessário. Mas como eu posso promover o cultivo orgânico em pequena escala, de repente até na minha casa? Como que eu posso fazer isso? Os alimentos orgânicos, eles devem passar por processos específicos de plantio, com adubação orgânica. Essa adubação orgânica pode ser feita a partir de esterco de palmeira, de gado, entre outros dejetos de animal. Outras ferramentas também que são utilizadas no cultivo são todas naturais, controle de pragas, por exemplo. Então, o controle de pragas ele não pode ser feito de forma artificial. É utilizado componentes naturais, como de plantas, para fazer a inseção, para fazer o controle de insetos. O cultivo orgânico relacionado ao meio ambiente. Aqui nós temos um auxílio no uso equilibrado dos recursos naturais. Eu posso utilizar o recurso natural de forma equilibrada. É uma parceria, desenvolvimento e sustentabilidade. Esse cultivo orgânico ele protege o solo, porque ele não mata micro-organismos que são extremamente importantes para a fertilidade do solo, e também não contamina a água. Alguns resíduos químicos acabam contaminando os lençóis subterrâneos de água. E no cultivo orgânico isso não é possível. A terra fica fértil por mais tempo, então você tem um solo altamente fértil para diferentes culturas, inclusive na substituição dessa cultura inicial. E nós temos a garantia da pureza dos mananciais. Infelizmente, nós temos alguns desafios relacionados ao cultivo orgânico em grande escala no nosso país. O principal desafio é relacionado à produção, pois é um cultivo especializado. Consequentemente, você precisa de mão de obra especializada nesse cultivo. Não pode haver o controle de pragas por produtos químicos. Então, você tem uma produção em menor escala que muitas vezes não atende, até os dias de hoje, a população. Você também precisa de um maior tempo de produção. Como não há nenhum tipo de hormônio que é acrescentado a esses vegetais, você tem um crescimento natural da planta. Então, o cultivo, o tempo da produção e maturação do vegetal acaba sendo um pouco mais demorado. A colheita também depende de maior mão de obra, não só a produção, também como a colheita.
Ainda assim, o Brasil se destaca por essa produção. Nós temos principais alimentos que são produzidos aqui no país: cana, soja, cacau, gengibre, guaraná, manga, morango, pêssego, tomate e uva. São exemplares de alimentos orgânicos de grande produção aqui no nosso país que são exportados. Um tipo de adubação orgânica que é realizada é a compostagem. A compostagem é a reciclagem de nutrientes a partir do lixo orgânico. Então, esse lixo que você observa na sua cozinha, acabou de descascar um abacaxi, acabou de descascar uma banana, para onde vai essa casca? Será que eu posso aproveitar os nutrientes que estão presentes nesse resíduo? Ele vai para o lixo? Como aproveitá-lo? Então, a compostagem é um processo de reciclagem do lixo orgânico que transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural. Ela pode ser utilizada na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. Então, aqui eu tenho um produto altamente orgânico, altamente limpo, que promove o crescimento da planta, o desenvolvimento da planta, porque tem os nutrientes necessários. Então, mais um exemplo de um desenvolvimento sustentável. Tem o consumo de alimentos atrelado ao tratamento do resíduo. O depósito de lixo orgânico deve ser feito diariamente. Em uma composteira é realizada a deposição desse resíduo. Observe a imagem. Aqui nós temos as cascas de frutas que são representadas. Inicialmente, na parte superior, nós temos as folhas, que funcionam como uma drenagem também desse material, na parte de cima e na parte de baixo do primeiro balde, que ele é todo perfurado para a deposição desse produto. Colocamos as cascas de frutas, resíduos vegetais. Pode ser adicionado também borra de café, como exemplo. E aí nós temos uma parte abaixo, colocado uma terra. Essa terra pode ter o humus de minhoca. As minhocas produzem no seu metabolismo o que chamamos de humus, que é a partir do processo de digestão. Esse humus é degradado por micro-organismos e é extremamente nutritivo e benéfico para a planta. Então pode ser utilizado também na composteira essa terra com humus. Depois de um tempo, esse resíduo acaba sendo produzido um líquido, que é o biofertilizante, que vai ser captado na parte final dessa composteira. Algumas dicas importantes. Os depósitos de lixo orgânico devem ser feitos diariamente. Quando a caixa de cima estiver cheia, é necessário trocar as posições, passando-a para baixo e colocar a vazia em seu lugar para recomeçar o processo. Não é necessário colocar novas minhocas, naquela terra cheia de humus, não é necessário ficar fazendo a substituição dessas minhocas. O adubo orgânico pode ser coletado em média a cada 3 meses. A cada 3 meses é produzido esse líquido, chamado biofertilizante, que pode ser diluído em água e aí utilizado em plantas. Por exemplo, é uma parte para 10. Se você usa 1 ml desse produto, você dissolve em 10 ml de água e aplica nas suas plantas, aplica na sua produção. Observe o que pode e o que não pode ser utilizado em uma composteira. Aqui nós temos frutas, cascas de ovos, legumes, sachês sem etiqueta e erva de chimarrão, borra e filtro de café, grãos de sementes, verduras. Aqui pode ser utilizado à vontade. Alguns itens podem ser utilizados, mas com moderação. Frutas cítricas, flores e ervas medicinais ou aromáticas, alimentos cozidos, guardanapos e papel toalha e laticínios, como queijos. Então, esses itens têm que ser utilizados em menor concentração. Não pode utilizar de jeito nenhum em uma composteira carnes, arroz, líquidos como iogurte, leite, trigo, temperos fortes, papel higiênico, jornais, nozes pretas, limão, óleos e gorduras, fezes de animais domésticos. Esses dejetos, esses resíduos não podem ser utilizados na composteira, porque você atrapalha todo o processo de produção do biofertilizante. Muitas ações podem incentivar a alimentação saudável. A alimentação saudável pode ser incentivada de uma forma que a criança cultive o seu próprio alimento. Então, esse incentivo pode ser na escola, pode ser em casa com seus filhos. Então, como que a gente pode promover a busca de uma alimentação saudável? Sobre a importância dos nutrientes. Esse estudo pode ser feito através de várias ações, como a criação de uma horta escolar, uma horta doméstica. Pode ser feita também a montagem de composteiras em casa. Então, quais são as ideias que nós podemos utilizar em nossa casa para promover alimentação sustentável, proteção ao meio ambiente,
consequentemente também a valorização dos nutrientes presentes em uma alimentação saudável. O nosso município conta com o Programa Meu Ambiente. Esse programa tem vários eixos que trabalham a sustentabilidade. Um deles é o eixo 5, Ambiente, Educação, Alimentação, Saúde e Qualidade de Vida. Nos subitens nós temos benefício dos alimentos orgânicos a serem trabalhados, o perigo dos alimentos industrializados de excesso de açúcar, o impacto do uso de agrotóxicos na alimentação e no ambiente. Como que esse programa é trabalhado nas escolas do nosso município? Aqui nós temos um exemplo de um projeto que foi feito na Escola Madalena de Canossa. Foi criada uma horta orgânica escolar. Observe a imagem. Aqui nós temos todo um paisagismo feito a partir de garrafas PET, ou seja, reciclagem, reutilização de um material. Toda essa produção foi feita de forma orgânica. Vamos entender os passos desse processo? O primeiro foi o plantio e a produção de mudas na própria escola. Nós utilizamos sementeiras e essas sementeiras recebem as sementes de forma organizada, geralmente de 2 a 3 unidades por célula. Nós produzimos essas mudas e após 15 dias, geralmente, a depender da espécie, elas estão prontas para serem transplantadas. Na escola também é realizado o processo de compostagem no solo. Aqui nós temos um exemplo do resíduo que ia ser descartado. Então nós temos cascas de banana, cascas de melancia, que são utilizadas em composteira. Esse resíduo é colocado em uma camada, e depois é acrescentada uma grama seca, camada de grama seca acima, e depois terra. Umidifica esse processo e essa irrigação acontece de forma diária. Depois de 3 meses, essa terra, devido à decomposição dos micro-organismos, já está pronta para ser utilizada em canteiros da horta, porque ela está extremamente adubada. Aqui nós temos os resultados da primeira colheita. Aqui nós temos o alface produzido totalmente de forma orgânica. A produção das mudas na escola e, consequentemente, depois, o desenvolvimento desse alimento de forma orgânica. Aqui nós temos um processo de colheita já realizado. Perceba como as folhas estão bem desenvolvidas. O cultivo foi feito todo de forma orgânica, desde a adubação, todo o processo de combate a pragas também de forma orgânica. Aqui mais um resultado na produção também de abóboras. Observe os insetos polinizadores. Aqui nós temos abelhas nessa flor, característico por uma ótima produção e desempenho dessas plantas. Mais uma imagem do resultado da produção agrícola. Aqui nós temos uma produção de quiabo e da abóbora jacarezinho, que ela é bem caracterizada por essas manchinhas em volta e o desenvolvimento foi todo orgânico também. A adubação realizada na escola foi com esterco de palmeira, esterco de gado, juntamente com a terra adubada da compostagem. Depois tivemos o processo de fazer um paisagismo, também criar espaços verdes na escola. Como utilizar? Como que nós vamos plantar essas mudas? É possível fazer uma horta vertical. E aí veio a ideia de se utilizar garrafas PET, que seriam descartadas no meio ambiente, que seriam descartadas no lixo comum, e foi utilizada como suporte para o plantio. Aqui nós temos um resultado da horta, tanto a produção de alface, de rúcula, de milho, e também a produção da horta vertical, que pode ser utilizada tanto como jardim, e como também uma horta vertical. Isso é apenas uma ideia que pode ser feita aí na sua casa, na sua escola. Que tal construir uma horta orgânica? Agora nós vamos ver um vídeo sobre a compostagem. Hoje vamos falar sobre a compostagem, alternativa sustentável para resolver o problema do lixo orgânico. A compostagem, conhecida como processo de reciclagem do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. O processo também contribui para a redução do aquecimento global. Só em 2015, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, foram gerados cerca de 32 milhões de toneladas de resíduos orgânicos no Brasil, o que equivale a 88 mil toneladas de lixo diário. Todo esse material, quando entra em estado de decomposição, seja nos lixões ou aterros sanitários, gera o gás metano, um dos principais causadores do efeito estufa. Produzir uma composteira doméstica pode ser uma ótima opção para quem quer dar um melhor fim para o lixo orgânico e contribuir para o meio ambiente. A compostagem é a maneira mais sustentável de fazer a reciclagem do lixo orgânico.
A vantagem da compostagem é que é plenamente possível realizá-la em casa e até mesmo em apartamento. E aí, vamos ajudar a contribuir para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa? Vamos realizar alguns exercícios? Todos os dias o lixo é produzido em todas as cidades. Existem formas mais adequadas para o encaminhamento desses resíduos. Isso trará benefício econômico e ambiental. Assinale a alternativa que não indica uma opção sustentável de descarte do lixo. Letra A, compostagem. Letra B, destino em aterros sanitários. Letra C, queima do lixo em local aberto. Ou letra D, reciclagem. Qual é a nossa resposta correta? Letra C, a queima do lixo ao ar livre é uma atitude não sustentável que não deve ser feita devido à poluição do meio ambiente. Chegou a vez do Você na TV. Que tal construir uma horta orgânica em casa? Você pode aproveitar garrafas PET como vasos, você pode utilizar cascas de frutas para adubação e fazer a sua composteira, esterco de palmeira, esterco de gado. Faça a sua produção na sua escola, na sua casa. Tire fotos, grave vídeos do processo e mande pra gente no mundo que está na sua terra. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre alimentação e sustentabilidade. Eu espero você em uma próxima.